Agradeço a Vossa Excelência, convido o doutor Francisco Rezec a fazer uso da palavra. Como Vossa Excelência sabe, tem o prazo regimental. Esta é a terceira vez, egrégio Supremo Tribunal Federal. Nos 10 anos transcorridos desde a minha volta do exílio, a terceira vez que venho a essa tribuna, não a casa, mas a essa tribuna. A primeira foi falando pro bono em nome do Conselho Federal da Ordem, quando se tratou de derrubar por inconstitucionalidade certo dispositivo de lei federal de 2004, que, acrescentando uma guirlanda a mais à política do calote, estabelecia que os precatórios só poderiam ser levantados por quem apresentasse uma espécie de atestado de santidade, a ser expedido não pela Santa Sé, o que seria menos grave, mas por uma repartição do próprio governo. Dispositivo esse que essa casa derrubou por decisão unânime sob a relatoria fulminante da ministra Carmen Lúcia. A segunda vez foi em Raposa Serra do Sol, falando pelo amicus curiae, que era o estado de Roraima, não porque Roraima, lembram-se muito bem, não porque Roraima tivesse naquele momento a ilusão de reverter alguma coisa àquela altura dos acontecimentos, mas porque o Estado esperava, em seu próprio proveito futuro e em benefício de outras unidades federadas envolvidas na mesma problemática, que a Casa desse algumas lições, que a Casa efetivamente deu e foram úteis nesses anos todos. Me constrange um tanto, senhor ministro-presidente, o fato de trazer desta vez a Casa numa hora de tantas prioridades dramáticas a atormentar a Casa. É um tema prosaico, sem majestade institucional, sem charme, sem apelo mediático. Um tema tributário, mas dá-se à Casa uma ocasião de corrigir com facilidade um equívoco do passado. O tema é o crédito-prêmio do imposto sobre produtos industrializados, não naquela situação em que ele é compensado ulteriormente, mas naquela situação em que, não cabendo essa compensação ulterior, porque na situação futura a isenção, ou não, enfim, ou alíquota zero, algo do gênero, aquelas situações em que o crédito deve ser ressarcido em espécie. Especificamente, a questão é a de saber se impõe aí a correção monetária ou não. Especificamente, se cuida, portanto, de saber se a correção monetária incide nessas hipóteses, como disse tantas vezes, algumas vezes o tribunal e inúmeras vezes a Casa, que é diretamente responsável por esse tipo de matéria, o Superior Tribunal de Justiça. Eminentes ministras, eminentes ministros, a propósito, tudo quanto arguiu a União nesta fase do processo, na contrariedade aos embargos de divergência, foi um argumento inovado, o de que não está provada alguma coisa relativa ao calendário, ou não está provada a resistência injustificada do fisco a pagar, senão depois de um lapso largamente superante daquele de tolerância que já é grande, e o é insuportavelmente em tempos de inflação galopante, mas seria também iníquo em tempos de inflação simplesmente trotante ou mesmo em marcha lenta. Essa matéria toda foi superada nas instâncias ordinárias, que impecavelmente decidiram a causa, em primeiro grau no Foro Federal de Curitiba, em segundo grau no Tribunal Regional em Porto Alegre. Não sei por que razão, já na contrariedade aos embargos de divergência, a União resolveu dizer que isso não está bem assentado. Não, isso esteve muito bem assentado nas instâncias ordinárias e não foi discutido aqui. Não se disse aqui nenhuma sílaba a propósito dessa matéria esgotada nas instâncias ordinárias.
Ademais desse contra-argumento de total impertinência, com todas as vênias, o que a União tem mais a dizer é que o cotejo da divergência não ficou adequadamente feito, enfim, um contra-argumento que esta casa se fartou de ouvir ao longo dos últimos 60 anos e que foi levantado quase sempre sem sucesso. Eminentes ministras, eminentes ministros, o que há aqui é um parecer impecável, dado de próprio punho pelo Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em que ele, enfim, há nesse parecer um substrato penitencial, visto que o equívoco a que foi induzida a segunda turma, no caso concreto, foi induzido pelo parecer de um então subprocurador-geral da República atuando junto à então segunda turma. O doutor Janot, falando sobre a questão, reconhece as duas vertentes da divergência. Primeiro, isto não é matéria constitucional. Isto não teria podido chegar ao Supremo e não se sabe por que chegou. Ele exemplifica a divergência aí, nesta preliminar, com inúmeros acórdãos, destacadamente quanto a esse ponto da ordinariedade da matéria em debate. Acórdãos lavrados num passado mais distante por Sidney Sanches, Carlos Veloso, Eros Grau e, mais recentemente, pelos eminentes ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e por Vossa Excelência mais de uma vez, ministro-presidente Ricardo Lewandowski. Mas ele destaca também a outra vertente. Se por acaso isso fosse de ser decidido dentro desta casa, ainda aí a decisão, ora embargada, divergiu das poucas outras em que, por alguma razão, este tribunal entrou no mérito. E aí se destacam o acórdão de Vossa Excelência, ministro Lewandowski, citado pelo Procurador-Geral no parecer, e outros acórdãos citados pela empresa embargante na sua petição de embargos, destacadamente dos ministros Marco Aurélio e Eros Grau. No mérito, na questão do caber ou não a correção monetária, não há falar aqui em jurisprudência do STJ, mas, de passagem, vale lembrar que ela é toda no sentido da correção monetária cabível, para não se produzir a iniquidade. Senhores ministros, senhoras ministras, o aspecto surreal dessa matéria é o fato de que isto se resolveu em raras ocasiões, isso se resolveu equivocamente em raríssimas ocasiões na história dessa casa, com base na invocação pela Fazenda Nacional do artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Carta, onde se diz que o IPI é não cumulativo, compensando-se no futuro, na operação futura, aquilo que já foi pago na operação passada. Alguém um dia cismou de ler esta regra como se ela significasse perentoriamente que o valor do ressarcimento é o valor nominal e não o valor real, conduzindo isso à mais flagrante iniquidade em tempos de inflação acentuada. Ou seja, é dar-se uma interpretação infeliz a uma norma constitucional e, por conta dela, desprezar-se olimpicamente todo o substrato ético da Constituição, todo o substrato político da Constituição que honra, acima de tudo, a boa-fé, o rigor da lógica jurídica, o legado do direito romano, segundo o qual é preciso viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. É o que a empresa embargante espera do Supremo Tribunal Federal. O provimento dos embargos de divergência para que se restaure a autoridade das imaculadas decisões da Justiça Federal de primeiro grau e do Tribunal Regional de Porto Alegre. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.